Convidamos agora para proferir a palestra O que é ciência e a quem ela interessa? O Dr. Márcio Freiberg Machado. Ele que é bacharel em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade do Oeste Paulista, especialista em Biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor em Educação pela PUC, Rio Grande do Sul, e em suas pesquisas tem analisado os conceitos sobre a origem da vida nos livros didáticos do ensino médio. Inclusive, em 2015, teve a oportunidade de publicar um artigo científico a esse respeito. É autor de diversos livros didáticos e paradidáticos em Biologia e Ciências Naturais, publicados pela Casa Publicadora Brasileira. Atualmente é professor de Biologia Aplicada da Faculdade Adventista Paranaense e editor associado da Origem em Revista. Com vocês, professor doutor Márcio Freiberg. Boa noite. Sei que é redundante, mas é protocolo. Ok. Eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito da minha vida pregressa, da minha pesquisa, daquilo que eu venho analisando e do que eu venho esbarrando. Esses encontros que eu tive exatamente com o que vem a ser chamada de ciência, especialmente nas múltiplas áreas que eu tenho investido, muito mais do que o tempo, tem me proporcionado fazer essa pergunta a vocês hoje à noite. Então, o que é ciência e a quem ela serve? E nessas considerações eu espero trabalhar alguma coisa com vocês. Bom, todo mundo conhece esse suco. Se não conhece, eu sugiro que você procure ele no supermercado e experimente. É um bom suco de frutas. Mas vamos imaginar que você comprou, vamos criar uma hipótese, você comprou o suco que está aqui na frente, o de uva, e ele veio estragado. Então o que você faz imediatamente? Você fica chateado, vira a embalagem e descobre que há um local que o fabrica. E o que faz então? Você escreve uma carta, você manda um e-mail, você liga, dizendo, olha, o suco que vocês me serviram está estragado. E a empresa, com sua sede, vai então lhe pedir desculpas, provavelmente, vai enviar uma caixa de suco de uva para você, restituindo sua perda naquele momento. Então, por que isso é importante? Porque no nosso século, e no século passado, a gente está derivando do século XX, a ciência tem sido tratada como se fosse uma instituição, algo palpável, algo totalmente construído. Então, o que nós temos? Uma pesquisa como essa, por exemplo, Ciência descobre. O que ele quis dizer com isso? Que a ciência é uma instituição, que ela tem religião, ela tem sexo, ela tem cor. Ela tem um local definido. Então, se eu ficar chateado com algumas de suas descobertas, eu posso ir até lá reclamar. Posso pegar o telefone e reclamar. Nós sabemos que não é assim que funciona. Não é desse jeito que a coisa se constrói. Então, quando falamos ciência, nós estamos falando de algumas considerações que precisam ser melhor detalhadas. Por exemplo, qual a metodologia que foi empregada? A que grupo o cientista que fez essa descoberta está ligado? Qual é a fonte do financiamento dele? Essa pesquisa é total ou ela é parcial? Como ela está sendo construída? Como ela está sendo conduzida? Essas são características do pensamento de qualquer pessoa que leve em consideração a fábrica, já que ela, então, procura vender um produto. Pretendo trabalhar, então, 3 momentos distintos. O meu primeiro momento vai ser como ela foi construída. O meu segundo momento vai ser onde ela se encontra, basicamente oferecida às pessoas ao nosso redor. E na última parte, o naturalismo biológico, que é de onde eu venho, de onde reside, Então, eu queria começar com vocês como ela foi construída. Então, aqui eu tenho um tablet de argila. Ele é de mais ou menos 1500 a.C., da época do faraó Ahmose. Foi descoberto em 1947. E a descrição feita nesse tablet, o que acontece? Essa descrição bate com uma característica muito interessante do que ocorre ao nosso redor e que poucas pessoas acabam por levar em consideração. Então, quando o Agrinaldo fez a introdução dele aqui, falando do Numar, por exemplo, nós temos no Numar pessoas de diversos credos. Então, a pergunta que poderia ser feita, por que acreditamos no relato do Gênesis? Por que nós investimos tanto tempo nisso? Porque eu e muitas outras pessoas acreditamos que existem evidências em todo o mundo material que nos levam a crer no relato bíblico da criação.
Mas como que essa ciência, então, foi construída? Não vou aqui entrar em detalhes históricos. Eu lembro que tive embates muito violentos na faculdade de biologia, exatamente por quesitos históricos. Então, isso me levou a fazer uma segunda faculdade, que foi História. Eu fui até lá, fui descobrir. Não terminei Química, Agrinaldo, porque não deu, fui transferido. Mas à medida que eu fui investigando, eu fui descobrindo algumas situações que me deixaram extremamente desconfortáveis. E eu fui em busca dela. Então, eu tenho o período medieval, que eu não vou citar aqui. Eu vou citar exatamente a ruptura, ou a construção dessa ruptura, que acontece ali por 1220, com Roger Bacon, através do empirismo. Passa por Francis e tem o seu ápice em René Descartes, com o que a gente vai conhecer como determinismo mecanicista. O que basicamente estava colocando, disponibilizando a humanidade? Olha, Deus não é a resposta. Tem que haver uma outra resposta. E essa resposta somente a natureza nos pode dar. Então, esse grau de afastamento vai encontrar o seu ápice no que a gente vai conhecer como iluminismo, onde vai haver a ruptura total entre igreja e Estado, e é o que a gente costuma, vamos dizer assim, manifestar como um evento histórico capaz de desconstruir tudo que foi construído até aquele momento. Há uma contribuição muito grande de Augusto Comte com o positivismo. Por quê? Porque ele acrescenta essas leis efetivas à natureza. Ele fala que a gente vai sair do estado teológico e ir para o estado positivo, que é quando a gente vai perceber que Deus é a natureza. E isso é muito bem-vindo para as comunidades científicas que se surgem e que se insurgem, contra o pensamento religioso. E, por último, nós temos, então, a desconstrução desse modelo, que acontece principalmente com Einstein e com Bohr. Que agora a gente começa a trabalhar com relativismo, ou com características muito distintas com respeito ao se fazer ciência. Então, essa aqui é a chamada ruptura para o que a gente vai conhecer como século XXI. Bom, é preciso ficar claro, então, alguns pressupostos bastante interessantes. Tanto filósofos evolucionistas quanto filósofos com uma tendência religiosa colaboram com essa ideia. Whitehead dizia o seguinte: a ciência moderna deve ser se originado na insistência medieval na racionalidade de Deus. E é costumeiro que a gente raciocine, O mundo ocidental construiu a ciência. O mundo oriental, ele não a produziu. Eles esbarraram em muitas situações, mas não souberam investigá-la de tal maneira a quantificá-la. Tanto é que a gente não tem grandes descobridores daquele outro lado. Nós vamos ter esses grandes descobridores do outro lado, porque eles normatizaram a forma como eles investigavam a ciência. Minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência, gerada antes do desenvolvimento de qualquer teoria, foi uma consequência, que ele chama de inconsciente, da chamada teologia medieval. Geisler e Turek diz o seguinte: embora a religião requeira fé, ela não é apenas fé. Os fatos são muito importantes para todas as religiões, inclusive para a religião do ateísmo. E depois a gente pode discutir, você acha que ateísmo não é uma religião. Aí é outra boa palestra. Tantos outros fazem afirmações verdadeiras, e muitas dessas podem ser avaliadas por uma investigação científica da história. Essa é a característica dominante aqui. E por que isso é importante? E por que está sendo questionado hoje? Porque se você fizer uma breve análise da chamada ciência ocidental, você vai perceber que os pais da ciência, todos eles, são religiosos, são pessoas que acreditavam em um Deus. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus construtor da natureza, ele aparece em seus estudos. Todas essas pessoas colaboram com a ideia de que há um projetista na natureza, alguém que a fez. E alguns deles são clássicos em dizer que esse arquiteto, esse engenheiro, ele só pode ser a entidade divina, Deus. Então, essas características ficaram célebres em seus trabalhos. Especialmente, o que deveria ser o herói da biologia, Pasteur, não sei por que Darwin, eu acho que esse aqui fez a maior colaboração ao encerrar definitivamente a disputa a respeito da matéria não viva se tornar matéria viva. Então, os abióticos morrem com Pasteur e ressuscitam com Darwin. Então, essa briga é interessante. Mas Pasteur dizia o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito nos aproxima. Mas não é só ele, somente no campo dele, que podia se fazer uma observação como essa.
Thomson, por exemplo, que é o pai da física atômica, né? Dado após dado, espectro após espectro, a verdade é que enfatizada a cada avanço da ciência é esta: grandes são as obras do Senhor. Então, são características desses pais da ciência, e eles fizeram ciência com C maiúsculo. Essa ciência é referendada até os nossos dias. E esses pais da ciência tinham grande quantidade de ética disponível, tanto que eles expunham apenas os dados, e os dados nos revelam essa característica. Bom, aí viramos o século, né? Saímos do 20, estamos no 21, com um ranço tremendo do 20. Eu questiono muito a ideia de pós-modernidade, não acredito nela. Acredito que ainda estamos no ranço ou no que sobrou do chamado século 20. Por quê? Porque agora nós trabalhamos a ideia das propostas epistemológicas, o estudo do direito à crença que temos. Então isso vem com Einstein, Bohr, ao relativizar a ideia de que a natureza pode ser uma quando você observa e outra quando você não observa. E isso leva à justificação e ao conhecimento. Eu listei aqui os principais, né? A epistemologia genética, histórica, arqueológica e assim por diante. Existem outras ainda que mostram exatamente essa construção do pensamento humano partindo dessas premissas. E aqui nós vamos ter então um chamado método, e eu fiz uma construção, é minha, claro, onde todos os métodos ditos científicos, eles acabam sendo incluídos. Então aqui eu coloquei as ciências biológicas, as da saúde, as humanas, no seu processo de construção, desde a observação até a publicação de seus resultados. Essa característica do método, ela surge na medida que eu tenho que justificar o objeto e, principalmente, as conclusões que eu chego a respeito desse objeto. Então, a ciência nada mais é do que o caminho que eu percorro até a identificação e conclusão que eu tenho, o meu grupo tem, a respeito daquele objeto. Então, isso é ciência. Ciência não é uma instituição, é um código de ética, é um código de conduta, que pode ser seguido ou não. Então, o que eu tenho? Eu tenho todas as inferências a respeito do objeto, depois eu tenho a forma como eu investigo, como eu recolho os dados, seja por ciência empírica, que essa é a que a gente mais conhece, a ciência da biologia, da farmácia, a ciência da geologia. Então, essas aqui utilizam em grande quantidade o método científico, dificilmente fogem dele. Tanto é que se você trabalha em um laboratório, você segue um protocolo. O protocolo é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Então, se você pegar um protocolo aqui do Brasil, levar para a Coreia, lá eles vão fazer a mesma aspirina que a gente produz aqui. E eu tenho um outro modelo, uma outra forma, né, chamada de ciência histórica. Não gosto dessa nomenclatura, mas é a nomenclatura utilizada. Essa ciência histórica é aquela que você pode usar o método científico, ou pode usar ele de maneira parcial. Por quê? Porque as conclusões a que você vai chegar podem ser retornadas e o sentido pode ser totalmente outro, dependendo do pesquisador que estiver realizando ela. O que importa é que, no final, você vai ser capaz de fazer previsão ou mesmo construir uma tecnologia com esse caminho que você construiu. Para, no final, então, você perceber a realidade ou fazer uma inferência. Mas ambos serão, vamos dizer assim, moldados pela ideia que você tem da natureza, ou a epistemologia, a forma como você entende essa natureza. Então, essa é, vamos dizer assim, a construção básica. Para ilustrar o que eu estou dizendo, então aqui eu tenho um ramo das ciências humanas, por exemplo, onde os dados aparecem. Aqui tem um pesquisador, ele começou nessa linha e terminou o projeto dele. Um outro pesquisador também recolheu os dados, começou a fazer, só que ele mudou o sentido. Não é mais o do pesquisador A, agora é do pesquisador B. E às vezes eles são diametralmente opostas. Há 50 anos atrás dizia-se que a Bíblia estava completamente errada na descrição dos principais faraós e dos eventos históricos, para só depois descobrir que não, ela estava correta. Então, diametralmente opostos. Já nas ciências matemáticas, nas ciências naturais, o que a gente encontra? A gente encontra o pesquisador começando o processo e terminando no mesmo lugar. Esse é o famoso protocolo, que é o que a gente segue nos laboratórios. Então, qualquer um que trabalhe em laboratório vai ter esse mesmo protocolo em qualquer lugar. Então, onde reside a inovação? A inovação reside exatamente no erro.
quando você dosa demais um determinado material, quando você acaba cometendo um erro laboratorial, ou quando você instiga o processo, vamos fazer desse jeito. Mas desse jeito nunca ninguém fez, pode ser errado. Nós vamos tentar nesse caminho. Aí reside a descoberta. Aí resiste o evento que está além. Olha, esse cara é um gênio. Por quê? Porque ele errou. E a história é recheada deles. Nós temos de Goodyear até Edison, e por aí vai. Então, essas são as características que moldam. Bom, então qual é o objetivo da ciência, né? A gente já descobriu que não existe a ciência. Existe um código de conduta que eu acabo me adequando, e a culpa é sempre dela. A ciência descobriu. E todos nós aqui, né, temos idade suficiente para saber que há um tempo atrás a ciência descobriu que tomando uma taça de vinho por dia você prevenia doenças cardíacas. Depois descobrimos que a ciência estava errada. Não é o pesquisador, o método, o grupo, não, é a ciência. Eu acho interessante que é do mesmo jeito que ela vai para o céu, ela vai ao inferno em questão de semanas. E outras, muitas descobertas famosas, a ciência. Então nós descobrimos, não existe ela. O que existe é um grupo de pesquisa, existe uma forma que esse grupo de pesquisa conduz à famosa pesquisa científica. E o que esse grupo, então, do século passado e do ranço que ele trouxe para esse, acabou construindo? É uma ideia, algumas premissas que são básicas. Não há espaço para religião, muito menos Deus. E não importa se você tenha dados que favoreçam isso. Você não pode colocá-los. Por quê? Porque nós instituímos que não vai haver espaço. Há uma crença da mecânica natural, onde não há intervenção sobrenatural. E mesmo que os dados demonstrem que algo está errado, você tem que retornar e dizer, não é desse jeito. O problema era o quê? A tecnologia. Então, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos pessoas que faziam ciência e faziam inferências, porque não possuíam tecnologia. Era o que acontecia com Darwin. O livro de Darwin foi muito bem construído. Por exemplo, nós não lembramos de Lamarck, nós não lembramos dos gregos que construíram a ideia de evolução antes de Darwin. Por quê? Porque Darwin fez um trabalho muito bem feito, muito catalogado. Eu perguntei agora, acabei de sair de uma discussão, está fazendo menos que um mês, numa universidade com os membros do meu grupo, biólogos. E eu perguntei para os 120 que estavam no auditório, pelo menos disseram que essa era a capacidade dele, os que estavam sentados, quantos leram A Origem das Espécies? Então, 2 pessoas de 120 leram. E aí eu perguntei, e vocês então acreditam pela fé? Não, fé não. Eu podia usar qualquer outra palavra, menos fé. Então, essa é a característica. Antes, nós estávamos presos por tecnologia. Muitos de vocês já devem ter assistido algum tipo de documentário com Leonardo da Vinci. Era um gênio, mas ele estava preso à sua tecnologia. Ele queria fazer um helicóptero de bambu. Ele queria fazer asas com papel. Então, já imaginou esse camarada num século do ferro, do alumínio? O que ele poderia construir? Então, ele foi limitado pelo processo tecnológico. E hoje, nós estamos livres dessa amarra, mas estamos agora numa nova cegueira. Bom, a maior tragédia, creio eu, é realmente acreditar que existe uma guerra. Onde não existe. Eu acho, e tenho certeza. Trabalhei durante muito tempo em laboratório, nunca ninguém me perguntou se eu era crente ou não, nunca ninguém fez nenhum problema com isso. Por quê? Porque trabalhávamos com protocolos rígidos. Então isso nunca foi um problema. Qual é o problema? O problema é que agora, na chamada pós-modernidade, você não pode se autodenominar crente. Porque se você fizer isso, automaticamente o que você pensa, o que você fala e o que você escreve não presta, não tem qualidade. E muitos se escondem. Muitos se escondem. Então, a ciência é construída por um grupo que possui um código de ética e de conduta que pode ser respeitado ou não. Um caminho que deve ser percorrido, podendo levar a inúmeras direções. A ciência, creio eu, possui limites e respeitá-los é necessário. Bom, por que será? Por que será? Vamos tentar discutir um pouquinho do que foi construído no século XX e veio para o século XXI junto. Então, existe uma diferença entre o método científico e o real detectado. E muitas vezes ele sofre alterações exatamente porque o real detectado empata em suas evidências com a presença de um arquiteto, a presença de um designer na natureza. E eu tenho alguns autores que já começaram a questionar isso. Por exemplo, Rocha Filho diz o seguinte: não é mais admissível descartar a dimensão ética inerente às pesquisas científicas. E se contesta hoje a neutralidade e a impessoalidade nas ciências.
Então, o grupo ao qual você pertence tem sim poder sobre o que você diz, por que você escreve. E se o orientador disser para você não escrever, você não vai escrever, ou tem que trocar de orientador, ou até de universidade. Você não tem essa liberdade. Nesse afã, reduzir a ciência a um sistema metódico, rigoroso, pautado na redução, em que conhecer significa quantificar é mais do que desejável, torna a natureza o quê? Computável. E, em última análise, confiável. E por que esse método produz resultados? Porque simplesmente ele tem auxiliado na produção de bens que todos confiam. Todos aqui confiam na penicilina, todos aqui confiam no antibiótico, todos aqui confiam nos procedimentos técnicos que foram construídos pela ciência. Bom, mas será que há uma crise nelas? Então eu colecionei alguns aqui autores, especialmente da transição das ciências humanas para as ciências exatas, que eles começam a perguntar exatamente isso. Santos, por exemplo, ele analisa 4 pontos. O fim dessa dicotomia entre se há diferença entre ciências naturais e sociais, o tratamento das informações de maneira transdisciplinar, que é algo que eu daqui a pouco vou tentar dizer para vocês que ele não ocorre. Então, o físico tem uma ideia do que é elemento, o químico tem outra. Por que eles não conversam? Porque são ultra especialistas. E essa barreira ela é necessária para manter esse código de ética dos ultra especialistas. A aproximação, o diálogo, e, por fim, ele acaba instituindo para nós o referencial circulante de Bruno Latour. Então, Bruno Latour foi fazer toda uma pesquisa, especialmente acompanhando os cientistas e a ciência que eles dizem fazer. E ele começou a trabalhar com essa ideia de que as evidências coletadas tornam-se referências que circulam, permitindo refazer para o seu rastro o mesmo caminho de coleta, ou seja, o seu retorno. Já quando analisa o seu próprio trabalho, ele afirma que não pode rastrear sua produção. A forma como ele construiu, pega por outro, começa a desconstruir. Então a gente tem mais ou menos os aros das Olimpíadas. Eles até se cruzam, mas são interdependentes. Essas características começam a moldar a ideia que a gente tem das chamadas ciências duras. Essas figuras de linguagem eu coletei da literatura jornalística, especialmente na hora de apresentá-las. Das chamadas ciências flexíveis, especialmente aquelas que falei para vocês do contexto histórico. Bom, e esse cientista, então, ele está inserido na sociedade. O pensamento do cientista, o grupo a que pertence, acaba por moldar a forma como ele interpreta os dados. Ou se opera nos moldes da ciência positivista tão defendida por ele, já que o cientista deve ser descrito como membro de uma comunidade e não como um indivíduo racional e lúcido. Forte isso. Forte. Dizer então que a ciência é pura, isenta de influências humanas e mesmo sociais, não permitindo perceber o cientista inserido em um grupo, não é mais sustentável. Essa é a ideia dominante no nosso meio. De que o cientista falando, ele fala pela ciência, um prédio inatingível. Mas, na verdade, o que ele está falando é por ele, pelo método dele, pelo grupo dele, e não pela ciência. Pois é preciso escapar à alternativa da ciência pura, totalmente livre de qualquer necessidade social, e da ciência escrava, sujeita a todas as demandas político-econômicas. Tive uma crise, né? A crise que a biologia sofreu, em virtude da população homossexual, que acabou inferindo na ideia de que havia um gene que poderia produzir uma reação metabólica que talvez desse continuidade ou desse característica à homoafetividade. Então, nós, biólogos, nós não temos problema com isso, porque para nós é uma questão de ciência. Não existe esse gene. Por mais que a Sociedade Brasileira de Genética diga que há uma tendência, não há uma base genética para afirmar qualquer coisa desse tipo. E nós não estamos fazendo preconceito, nós apenas estamos divulgando dados. Uma ciência pura, livre de demandas político-econômicas. Nós não estamos fazendo demanda política. Essas características acabam por construir um medo que eu pude, na minha pesquisa, mapear. Eu fui até as escolas, as universidades, eu entrevistei os professores. Então, eles tinham medo de falar comigo quando o tema era esse. E eu lhes perguntei o que é ciência. E, incrível, 80% definiu ciência como ciência naturalista. Não havia outra forma de raciocinar. Quando eu perguntei se acreditavam em Deus ou não, a pergunta que veio logo em seguida é: onde você vai levar esses dados?
Você vai indicar o meu nome? Você vai dizer onde fez a pesquisa? Por que será? Bom, como a especialização é excessivamente valorizada, ações interdisciplinares e transdisciplinares que poderiam cancelar o objeto analisado. Pensa um pouquinho. Eu faço um achado arqueológico, eu determino ele em milhões de anos. Se eu faço a transdisciplinaridade, se eu peço para que outros pesquisadores avaliem o meu trabalho, eles podem chegar à conclusão simples: a tua conclusão está errada. E agora, o que eu faço? Bom, ela é excessivamente menosprezada objetivamente dentro da academia, que é regida por regras universais dos órgãos de fomento. Só tem dinheiro a partir daqui. Criadas por quem? Por super especialistas que também trabalham nas academias. Nossa! E são exatamente eles os beneficiados por essas regras. É um círculo altamente vicioso, não é? Eu sou o detentor do dinheiro e eu dou a ele, a pessoa que pensa como eu penso, que faz aquilo que eu mando fazer. E por que isso não pode fugir? Por que isso não pode ser interdisciplinar e transdisciplinar? Porque, gente, é um círculo fechado. Só que o que está acontecendo? E o que começou a afastar a sociedade da universidade? Simples, porque ao fazer esse jogo de cartas marcadas, eu me afasto das necessidades da sociedade como um todo. E é por isso que você vai, por exemplo, no curso de biologia, você vai assistir a defesa de um trabalho a respeito do joelho esquerdo de um besouro fed-fed. Totalmente útil à humanidade. Ou o impacto do caminhar das formigas sobre a Terra. Totalmente necessário a uma sociedade carente, né? E aí o que acontece? A sociedade contempla a especialização pelos olhos do especialista, que por sua vez apenas reconhece a existência de outras especializações por uma questão de formalidade acadêmica. Então, em outras palavras, eles são obrigados a nos ouvir, Agrinaldo e eu, porque somos doutores. E vou traduzir na linguagem de hoje. Chupa academia. É claro, por que isso? Porque entendem que a falência de uma delas poderia significar o descrédito completo do sistema, justamente no momento em que recebem salários por seu trabalho ultra específico. Essa é a realidade em que vivemos. Essa é a situação que nós nos deparamos. E aí vocês pensam, não, professor, infelizmente não concordo com você, lhe dou esse direito. Lhe dou esse direito. Não, a academia é isenta disso. Será? Aqui é o Richard Lewontin, é um famoso evolucionista, e ele criou a concepção que de jaleco vale mais. Que ele diz: ficamos ao lado da ciência apesar do patente absurdo de algumas de suas interpretações, apesar de seu fracasso em cumprir muitas de suas pródigas promessas de vida e saúde, apesar da tolerância da comunidade científica com relação às suas meras histórias não fundamentadas, porque temos um compromisso maior, um compromisso com o materialismo. O problema principal não é informar o público quanto ao conhecimento de quão longe está a estrela mais próxima e do que são compostos os genes. Mais do que isso, o problema é levá-lo a rejeitar qualquer explicação que para ele é irracional e sobrenatural a respeito do mundo. Não importa se os dados mostrem Deus, remova-os. Porque o nosso compromisso é com o materialismo, não é com a verdade. Só isso já deveria ser assustador. Aí você deve de novo dizer, tá, mas tudo bem, isso aí foi um delírio dele, né? Ele escreveu no livro, mas e daí? Foi um delírio. Será que ele está tão distante da realidade? Será que as pessoas são capazes de fazer esse tipo de coisa? Não sei, vamos ver. Aqui está George Wald, prêmio Nobel, inclusive, né? É bioquímico da Harvard. Então ele diz o seguinte: temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Então, químico falando, depois de anos de estudo, a geração é impossível. Mas eu acredito no impossível. Por que ele disse isso? O compromisso dele é com a verdade, com os dados? Ou o compromisso dele é com o materialismo histórico? É isso? Será que existe alguma característica? Por exemplo, eu gosto muito do meio jornalístico. Michel, em breve, vai falar com vocês. Um excelente palestrante. Eu gosto muito do meio jornalístico. Por quê? Porque o jornalista ele não sabe aquilo que ele escreve. Então, o que ele faz? Ele vai em busca das pessoas que sabem, coleta essas informações e tenta, então, traduzir ao público leigo.
Quando até jornalista não consegue fazer o trabalho dele, aí a coisa fica extremamente complicada. Como conversar com as pessoas e não chegar a uma conclusão? E o mais interessante são as palavras usadas, vamos dizer assim, para traduzir ideias. Qual foi a palavra que ele usou para traduzir ideia? É uma expressão fantástica, não é fantástica? Você esperar esse tempo todo para descobrir que, por mais que você tente construir, vem outro e desconstrói. É uma árvore com os galhos quebrados. Aí vocês vão dizer, professor, eu ainda não concordo. Eu acho que existem algumas incongruências na tua fala. Será? Opa, aqui a folha de ciência, uma renomada pedra no sapato, né? Que adora falar mal do design inteligente. Qual é a palavra que ele usou? Não existe isso. A ciência é pura, a essência dela é boa. Foi construída sobre marcos. Não pode ser. Vou tentar ler de novo. Qual é a palavra? Afobação. Será que essa palavra existe no nosso caso? Diante do aparente impasse, o que fazer? A sugestão dos pesquisadores é simples. Começar de novo. Praticamente da onde, gente? Vocês têm noção que quando um pesquisador fala isso, significa que tudo que te ensinaram na escola foi mentira? Você tem noção disso? Não te dá nenhuma reação do tipo, nossa, vou vomitar. Né? Tudo que te contaram na escola, tudo que te fizeram engolir de goela abaixo, é mentira. Começar do zero, ele não quer aproveitar, não vamos aproveitar 60%. Vamos aproveitar 20%. Não! Começar do zero. Está tudo errado. Foi tudo montado de maneira incorreta. Eu não tenho muito tempo para trabalhar essas ideias com você, mas o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é o que é ciência. Para que vocês compreendam que há um jogo por trás de todas essas informações que nós acabamos recebendo. E muitos dados são, sim, manipulados, inclusive com uma baita afobação, porque o desespero é ser o primeiro. Porque se eu for o primeiro, as agências de fomento que me concedem o dinheiro para a pesquisa vão continuar financiando a minha pesquisa. Vão continuar. Para nós do meio acadêmico, tenho vários colegas do meio acadêmico, ficou muito famoso um nosso cientista brasileiro renomado, especialmente com investimentos do governo Lula e Dilma, né, da casa estratosférica, que não produziu nada. O ciborgue mecânico que deveria levar um tetraplégico a chutar a bola foi um fiasco. Era o primeiro ciborgue que leva um tetraplégico coordenado por 19 pessoas, 2 joystick e uma bateria. Então, esse tipo de absurdo vai acontecer exatamente com agências desse tipo, porque elas escolhem o pesquisador. E aí, que conclusão óbvia a gente chega? Uma conclusão simples. Aqui desse lado eu tenho a mão robô, que não funciona. É preciso que você lembre isso, tá? Por exemplo, esse objeto que eu tenho na mão aqui, ó, eu vou depositá-lo aqui na mesa. Então, o que o teu olho faz? O teu olho calcula distância, densidade, porque a tua mão ela nem passa direto e nem fica antes. Outra coisa, ao tocar o objeto, instantaneamente, ela calcula a densidade que o objeto é. Porque se eu pegar com muita força, eu quebro. Se eu pegar com uma força muito fraca, vai cair. A energia é despendida. E eu tenho uma obra maravilhosa de engenharia que não funciona. Eu tenho que dizer, robô, isso é um ovo. Robô, isso é um tijolo. No entanto, para esses casos, eu determino a identidade e digo que foi um ser que a construiu. E quando eu olho esse nível de complexidade, eu acredito piamente que foi uma coincidência do universo. Extremamente interessante esse raciocínio. Extremamente interessante. Ciência pura. Cito como minha a frase do Pondé, esse camaradinho aqui. Ele dizia o quê? Lembro-me sempre do escritor inglês Chesterton, que é esse camarada aqui. Dizia, não há problema em não acreditar em Deus. Não há nenhum. O problema é que quem deixa de acreditar em Deus começa a acreditar em qualquer outra bobagem, seja na história, na ciência naturalista ou em si mesmo. E aí ele completa, que já é uma coisa muito brega, porque é algo que não faz sentido. Agora eu pergunto para vocês, por que isso é um problema? Por que esse tema? Por que eu escolhi esse tema para conversar com vocês na abertura desse simpósio? Porque nós vivemos uma sociedade altamente idiotizada.
E essa sociedade altamente idiotizada, ela destruiu suas, vamos dizer assim, a forma como ela reage. Ela não tem mais princípios, a ponto da gente ter uma simples afirmação. Os cientistas querem descobrir vida em Marte, mesmo que seja bacteriana, enquanto aqui o Supremo Federal diz que isso não é vida. É o absurdo total. É irracional você, como acadêmico, como universitário, como cientista, você chegar a uma conclusão tão simples quanto essa. Tão simples. Quer dizer que eu estou investindo quadrilhões de dólares em busca de outro planeta do que a gente conhece como vida, bactéria. No entanto, na forma como a gente reage às pessoas ao nosso redor, nós chegamos a uma conclusão muito lógica e simples. Isso não é um ser vivo. É a ironia para mim total. Para mim total. Eu encerro essa primeira parte tentando mostrar para vocês o que é ciência e como é que ela se caracteriza. E mostrar que ela vem sendo muito mal feita por grupos cada vez maiores de super especialistas que se autodenominam donos do processo de fomento, especialmente na hora que eles a distribuem, especialmente nisso. Não permitindo que haja interdisciplinaridade, não permitindo que as ciências conversem para que os dados apareçam. Então eu vou para a segunda parte, que eu chamo de crise na base do que vem a ser ciência. E eu vou determinar, inclusive, o nome dessa crise, a escola. Eu vejo algumas pessoas com celulares, eu passo a palestra para vocês depois, não precisa filmar. Se vocês quiserem ficar descontraídos, eu passo depois, sem problema algum. Por que eu digo isso, né? Então, primeiro, é importante considerar tudo isso na educação escolar, sobretudo porque os livros didáticos em geral omitem essa discussão, apresentando uma visão ultrapassada de ciências e método científico. A ciência pode desenvolver-se por meio de diferentes métodos. O que caracteriza uma metodologia como científica não é a sequência rígida de etapas, e sim a construção de critérios de validade e rigor. E esse pesquisador, Rocha Filho, ele diz o seguinte: atualmente o cientista já não precisa mais ficar escondido atrás da muralha chamada ciência, a ciência. Ele não precisa mais. E por que eu acho que esse é o ponto-chave para a nossa discussão? E por que eu dedico tanto tempo à briga com o pessoal? Porque, principalmente, você tem que levar em consideração que nós estamos falando de dados, né, que não são nossos, mas são dados de agências que trabalham com esses elementos. Só 14% dos brasileiros possuem ensino superior. Então, gente, a única versão que o nosso povo vai ter de ciência veio do livro didático do ensino médio. Veio do livro didático da escola básica. Se esses camaradas não vão para a faculdade, e tem um outro senso pior ainda, né? Diz que o nosso povo adora começar. Começa o primeiro ano e não termina nada. Seja por mensalidade, deslocamento, filho que nasceu, mas ninguém termina a faculdade. Mas todo mundo já começou alguma. Você perguntar para seus amigos: ei, terminou a faculdade? Não, estou quase na metade. É mesmo, do primeiro ano. Então, se eu trabalhar com essa ideia aqui, significa dizer que a nossa população é analfabeta científica. Simplesmente pelo fato de que a única versão que eles têm de ciência não é uma versão interessante, não é uma versão real. Como vocês viram, o cientista tem que começar do zero. Do zero. Outro fator muito importante: vivemos uma geração digital e online, onde possui-se muita informação e nenhuma depuração. E aparece agora nos livros de filosofia a expressão: não se navega na internet, se afoga na internet. Então essas expressões são muito. Mas por que isso é tão complexo na pós-modernidade? De novo, você pode dizer: professor, eu não concordo contigo, porque os dados que você apresenta não são visíveis. Será? Será? Há até uma expressão em inglês para esse momento que vivemos, que é pescoço torto. Pescoço curvo. Existem várias expressões para esse momento. E eu posso dizer a vocês que estamos mergulhados num mar que não parece mostrar nenhum sinal de retorno. Nenhum mesmo. Não há esse sinal. Será que nós estamos bem? Será que nós podemos dizer que nós estamos bem? E a outra coisa, aliado a esse processo de desconstrução da ciência em sala de aula, onde a nossa população vai ter acesso,
existe o grupo comprometido com o materialismo. E parece que eles já resolveram o problema. Eles já resolveram, o problema não precisa mais discutir. Não precisa NUMAR, SCB, não precisa esse simpósio. Por quê? Porque a ciência naturalista é consenso. Olha, o que nós estamos fazendo aqui é rebeldia. O que nós estamos fazendo aqui deve ser um crime, porque nós estamos fora do consenso. Matou Deus, tem o monopólio da razão, está perto. Olha que interessante. Físicos, engenheiros, matemáticos, químicos vão palestrar aqui para vocês, dizendo que não existe essa tal certeza de que estamos perto de descobrir a origem de tudo. Então, aliado a uma escola que já produz um material que engana, que ilude, que não dá liberdade ao aluno de entender como os dados são construídos, eu ainda tenho toda uma sociedade que é imbuída disso, caracterizada por isso, levada a crer que não existe mais problema, que tudo já foi resolvido. A educação científica constitui uma área de educação que envolve problemas peculiares, os quais a distinguem de outros campos de atuação da escola. Ensinar a ler e escrever, por exemplo, envolve a transmissão de conhecimento sobre objeto que é acabado, um sistema de escrita que já foi determinado e é de domínio público, assim como a matemática, que é outra linguagem. Assim como o desenvolvimento da habilidade de usar bem esse sistema. A educação científica, por outro lado, envolve a transmissão de conhecimentos que estão em construção, frequentemente desconhecidos do público em geral. O desenvolvimento da habilidade de usar esses conhecimentos e, além disso, o desenvolvimento de um modo de conhecer também especializado que permite a criação de novos conhecimentos. Se o ensino de ciências visar apenas a transmissão deles, o aluno provavelmente aprenderá apenas a fazer o quê? Repetir. Não é isso que estamos fazendo na escola, ao tentar dizer para essas crianças que a ciência é hegemônica, que já foi provada, inconteste, que ela está perene, e o problema foi resolvido. Então, existe um problema que simplesmente as pessoas desejam esquecer. Uma outra característica, como eu disse para vocês, jornalista é um camarada incrível, ele foi fazer entrevista, né? Porque a pergunta é, por que a vida surgiu no universo? O que o jornalista faz? Ele não é físico, ele não é químico, ele tem que entrevistar. Então, ao coletar todas as entrevistas, ele produziu a seguinte matéria. Pena que essa historinha do Big Bang, do surgimento da evolução da vida, ainda esteja longe de realmente explicar a coisa toda. Isso por quê? Presta atenção agora no que é consenso materialista. Todo mundo entende. Todo mundo entende. O que aconteceu para o universo acabar produzindo vida. Mas ninguém, e eu gostei muito dessa palavra, significa que ele entrevistou os principais, e os principais disseram o quê? Não sei. Ninguém entende por que o universo nasceu configurado para permitir todas essas maravilhas. Parece o quê? Isso é ciência da mais pura. Da mais pura. Aparentemente, objeto de negação, não, pode ser Deus, mas não é, não pode ser, né? Não tem que ser. Nós só estamos aqui porque algumas regulagens específicas das leis da física, e aqui vai várias, né? Vieram o quê? Certinhas. Será que isso é um consenso? Todo mundo sabe disso? Será que é isso mesmo? Vou mostrar para vocês uma coisinha bem interessante também. Então, isso aqui é uma área da biologia, cladística, ou sistemática filogenética. Então, aqui está o ser, que houve uma mutação específica, um conjunto delas, que se dividiu em dois outros. Aí ele gerou um indivíduo, e depois aqui teve um conjunto de mutações que gerou um terceiro indivíduo. E assim, a gente chama isso de árvore, que vai então mostrar o processo de evolução no planeta. Então, eu quero mostrar para vocês, quando o compromisso materialista é tão violento, eu não consigo, eu mesmo, aqui em azul é o que o registro fóssil me mostra. Só que o meu compromisso com o materialismo é tão grande que eu arrumo a posição dos seres, eles estão distantes na cadeia, mas eu coloco eles todos próximos, muito próximos. Se você fizer uma breve leitura, você vai ver que aqui está todos os quadrúpedes e depois vai ficando diferente, bem próximos, e aí eu começo a fazer ligações, onde provavelmente eles evoluíram. E às vezes o compromisso materialista é tão violento, mas ele ataca diretamente os dados. Aí o que o cientista faz? Bem, tem coisas que não dá. Tem coisas que eu não consigo.
Agora, isso aqui, ó, livros universitários. Se você pega um outro livro, por exemplo, onde o compromisso não é mais com o materialismo e simplesmente com os dados, você vai encontrar o quê? Toda uma família, né, de cefalópodos. Aqui, ó, os períodos, Triássico, a coluna geológica, eles aparecendo no registro fóssil, e nenhum deles se liga. O cientista, ao publicar os dados, ele afirma, eu não tenho como ligá-los. Desculpa, não dá para fazer isso. Então, o que nós encontramos no registro fóssil? Seres que aparecem e desaparecem. E aí, o que o compromisso materialista me obriga, como biólogo, a fazer? Eu tenho que achar grau de parentesco em algum momento. E aí eu volto a dizer, essa discussão é acadêmica, ela corre na academia. Eu assisti muitas aulas de biologia nas várias faculdades por aí. Para vocês terem uma ideia, quando essa matéria é dada, não há perguntas. Os estudantes apenas aceitam. Não há nenhum tipo de questionamento quando isso é feito. Não há alunos que questionam isso. E aí o que ocorre? Ocorre que a escola brasileira, ela é traduzida por esse consenso materialista. Só para vocês terem uma ideia. Tem traço? Não, já está ligado de maneira a induzir o aluno de que isso aqui é a realidade. Isso aqui eu peguei de um livro de uma editora mais usada no sul do Brasil. Novos seres povoam a... Surgem os vermes. Incrível isso, né? Incrível, como do nada surgem, aparecem. Parece Harry Potter. Como eu disse para vocês, a criança é levada a acreditar que a ciência é a realidade. E é só essa ciência que vale. O aluno está na sala de aula sentado, absorvendo todos esses detalhes. E esses detalhes moldam o caráter de uma pessoa. Até a irracionalidade em alguns casos. Todas essas características ocorrem. Aí vocês vão perguntar, bom, isso acontece no Brasil? Eu fiquei curioso. Depois que eu revirei o país, viajei em todos os estados da federação, entrevistei muitos professores, eu fiquei curioso, será que isso acontece fora daqui? E eu pensei, onde visitar, né? Onde recolher material? Então, queria mostrar para vocês, isso aqui é um livro de educação científica, da High School americana. Esse lado aqui, do lado esquerdo, eu tenho como ele é apresentado para os alunos. O texto embaixo coloca, né, a evolução dos principais répteis, né? E aqui, ó, então você vai ver a formação do crânio, o reposicionamento dos olhos. Nossa, é uma coisa fantástica. Tranquilo. Só que do lado direito é como eles aparecem na coluna geológica. Do lado direito você já percebeu que eles não estão em evolução. Até porque as presas aparecem antes. Então esse consenso materialista não é só aqui. Bom, deixa eu relembrar um pouquinho da escola de vocês. Acho que todo mundo aprendeu a respeito do famoso experimento do Stanley Miller e do Harold Urey. Então o que eles fizeram? Eles levaram a evolução ao último nível. Evolução hard. O que eles fizeram? Eles montaram o famoso experimento, que eu recolhi de um livro. O aluno aqui, não está escrito que isso é um experimento histórico, que isso foi uma primeira tentativa. Não está escrito. Os alunos não têm acesso, por exemplo, ao relatório na década de 60, onde vários geoquímicos se reuniram para tentar melhorar o experimento. E eles descobriram, é impossível, não existe como construir essa ideia. Aqui, ó, os estudantes não têm acesso. Eles não têm esse material de consulta. Outro material bastante usado em livros de ensino médio. Aqui está o dinossauro, o réptil, e aqui está a sua matriz evolutiva, a ave. Então, o que os desenhistas já resolveram para as crianças? As crianças são muito burras, elas não têm capacidade de entender. Então, vamos resolver o problema para elas. Eles colocaram o elo quê? Eu acho um absurdo. Inclusive, eu queria dar essa dica para todos os autores evolucionistas de livro didático de crianças. Por favor, não fale elo perdido, a criança fica confusa. Fala elo achado. Né? Porque elo perdido é esse aqui, ó. Não tem. Concordam comigo? Eu não estou errado, né? Pô, bota para a criança elo perdido, a criança... Mas está aqui? Não está perdido. Devia ser o elo achado.
né? Mas não, chama de elo perdido, ou seja, a estupidez evolucionista chega a limites que eu não posso tentar descrever. Então, aqui é o elo achado, aqui é o elo perdido. Só que o de baixo você encontra na coluna geológica, o de cima não. Por mais que você queira teimar. Outro caso, por exemplo, que aparece inclusive em livros universitários, que é a famosa ontogenia, recapitula a filogenia. O que acontece então? Aqui estão os desenhos do Haeckel, altamente aproximados, desenhos grosseiros. Ele já tinha na época dele uma diferença muito grande entre os embriões, que vocês conseguem ver aqui embaixo, mas ele arredondou os traços. Tanto é que ele foi acusado de fraude pelo The New York Times. Ele foi acusado de fraude. As crianças e os universitários não sabem disso. Eles são levados a acreditar nesse tipo de cilada. E aí eu queria desconstruir, né, vamos dizer assim, desconstruir a ideia. Eu queria mostrar para vocês que Kuhn ainda está vivo. Ele ainda é ensinado nas faculdades, não sei porquê. Juro que não sei porquê. Um evolucionista ensinar Kuhn é um tiro no pé. Mas, por quê? Porque Darwin está para as ciências biológicas do mesmo jeito que Marx para as ciências humanas. É um verdadeiro paradigma a ser vencido. É algo que a gente, em algum momento, tem que parar para refletir. Porque isso é real. Bom, e quando se faz ciência livre dos grupos? E quando você começa a fazer suas pesquisas direcionadas a outro ambiente, você começa a descobrir coisas que não são tão simples e digeríveis. Não são digeríveis. Então, por exemplo, esse caso aqui é um caso que afronta a inteligência de qualquer ser humano. Então, eu tenho tecido mole de Tiranossauro Rex de 70 milhões de anos. Eu acho que isso aqui é a definição de que o gaúcho é o único que vai sobrar na Terra, né? Porque ele e um espeto, eles estão felizes. Então, eles vão sobreviver até o apocalipse, porque é só serrar um osso de 70 milhões e ele tem um caldo, né? Mas assim, é um absurdo, é irracional chegar para uma pessoa e dizer que você encontrou tecido mole num osso de 70 milhões de anos. Sabe, é completamente irracional. Não faz sentido algum. Bom, e qual que é o problema, né? Mas encontrar vasos sanguíneos de um dinossauro que depois de milhões de anos ainda mantém a flexibilidade pode parecer o quê, gente? Isso aqui é de que revista? Eu achei que fosse da Sociedade Criacionista. Só podia ser, né? Porque só nós é que lidamos com ficção. Só nós é que acreditamos no sobrenatural. Mas não! Que revista é? É uma revista evolucionista. O que o articulista diz? Se eu encontrasse isso, seria o quê? Se um pesquisador publicasse isso há algum tempo, certamente teria sido taxado. Na melhor das hipóteses, de quê? O local dele seria onde? No Pinel. Mas, pasmem, nós encontramos, além de tecido, o quê? Articulações que funcionam. Ou seja, eu consigo saber como se movia um tiranossauro. Aí você vai dizer, não, isso é impossível. Não, tem célula sanguínea. Célula sanguínea. Aí vocês vão dizer, tem alguma coisa errada. Tem algo errado. A ciência não foi construída para esconder esse tipo de coisa. Ela não foi idealizada pelos pais da ciência, com ética, com E maiúsculo, para você chegar no momento de desprezar todos esses dados. Por exemplo, uma pesquisa que foi feita onde datou-se com carbono 14 ossos do dinossauro, especialmente próximos ao tecido mole. Daí adivinha, o que eles encontraram? Milhões? Não encontraram milhões. Não encontraram. E agora? Mas mesmo que não houvessem esses dados, mesmo que houvesse somente o ginkgo biloba, que após 135 milhões de anos não evoluiu nada. Eu vou criar um capítulo num livro que chama A Plantinha Teimosa. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Aí a explicação do professor evolucionista para mim, Márcio, é que às vezes alguns evoluem e outros não. Eu disse, certo, professor? Inclusive cérebro de evolucionista, né?
Dentro da biologia, nós usamos a mosquinha da fruta. Ela vive 24 horas para testar anomalias genéticas. E, após mais de 100 anos, esticando, mexendo, puxando, arrancando, fazendo todo tipo de exame, a gente simplesmente libertou a mosca, não queremos mais saber dela. Porque ela não prova evolução em nenhum estágio. Então, show mosca. Não é mais útil para nós. Um silêncio na sala de aula. Um silêncio, foi o que eu descobri. Os professores têm medo de falar de criacionismo, têm medo de acreditar em Deus, especialmente se alguém na escola, na academia, na universidade, ouvi-lo falar. Existe, sim, um problema na formação. Essa culpa deve ser compartilhada com as universidades, porque elas simplesmente reproduzem o pensamento que alguém mandou reproduzir. Esse medo extremo, nas nossas conversas, eu pude diagnosticar, inclusive está à disposição na internet através do meu artigo, ok? A plausibilidade da existência de um discurso que envolva Deus, a natureza íntima das coisas, não pode ser apagada do ser humano. Muitos podem a ter sufocado e silenciado em algum momento de sua experiência de vida, talvez até auxiliado pelo laboratório e pelo que os outros falam. Mas eu entendo que ela se encontra latente e em algum momento ela vai produzir seus frutos. O problema do naturalismo biológico, né, é a confusão que se faz, exatamente porque eu confundo ciência com metodologia, ciência com construção de metodologia e validade, com as afirmações dos cientistas. Isso é tão terrível que hoje, para vender pneu, nós colocamos alguém de jaleco. Tamanho é o poder que a ciência tem. Se você colocar um jaleco branco e entrar por qualquer repartição, as pessoas te chamam de doutor. Que já virou outra piada nesse país, que até fisioterapeuta agora é doutor. Né? Bom, era pior que advogado também, mas fazer o quê? Virou piada, infelizmente. Desculpem os pessoal das áreas correlatas, mas segundo a lei, doutor é quem faz doutorado. E o resto é fraude. Né? Mas, fazer o quê? Atkins e Dawkins, por exemplo, fazem diversas afirmações e as pessoas consideram isso como ciência, quando na verdade não são ciência. São apenas opinião dessas pessoas. E elas podem ter a opinião que elas quiserem, como eu também tenho as minhas opiniões. E o que acontece na biologia é simples. Na biologia, aqui está o Mair, ele escreveu esse livro aqui bastante interessante, depois você pode ler, ok? E ele fala que existe uma separação entre a biologia funcional, aquela do presente, e a biologia evolutiva, aquela do passado. E ele diz o seguinte, que a experimentação não é apropriada para essa daqui. A boa parte das narrativas são hipotéticas e os ambientes imaginários. Vou tentar ilustrar. Aqui está o curso de biologia. E aqui estão as inferências que eu posso fazer a respeito do curso de biologia. Só que elas não são suficientes para manter o evolucionismo. Então o que eu faço? Eu crio uma nova coluna. Uma coluna agora especulativa. Totalmente especulativa. E por favor, observem, nós colocamos a seleção natural no lugar dela. A seleção natural é observável. É observável. Qual o problema? O problema é que existe uma segunda seleção natural. Totalmente mágica. Eu chamo de seleção Harry Potter. Basta jogar um espelhamos e o troço acontece. Ok? E essa, então, é chamada de macroevolução. Então, essas duas colunas, elas são especulativas. Mas o aluno vai para o curso de biologia e é obrigado a inferi-las, porque seu professor mandou. E o que acontece? As descobertas, especialmente no registro fóssil, levam-nos a desacreditar desse segundo grupo. Porque é um grupo que eu não posso avaliar. É um grupo que eu não tenho. Então, qual é a relação que existe entre um e outro? É simples. Aquilo é biologia. E aqui é um compromisso com o materialismo. Então, o que a gente tem? São incompatíveis com o registro fóssil. Os cenários são imaginários. Não devem ser confundidos com fenômenos naturais, porque isso fica do outro lado. Lá eu faço experimentação, lá eu coleto dados, lá eu monto tabelas. A situação de um Estado laico, no caso do Brasil, requer uma posição neutra e deveria limpar esses conceitos, porque eles são trazidos do ateísmo. E o que a gente tem hoje na academia é simples. Eu não te ouço, eu não te vejo, eu não falo contigo. E assim deve ser espalhado para todos. Não fale com eles. Segundo Dawkins, é dar crédito a quem não tem. Segundo Dawkins. Então, as minhas premissas básicas para essa noite é simples. Há um papel para a crença na ciência, especialmente no que diz respeito da matemática. Se você realmente for traçar um modelo evolutivo matemático, você não vai encontrar.
A matemática nasce pronta. É difícil nós tentarmos criar um cenário imaginário para a construção dela. Há evidências no mundo natural que eu posso coletar, principalmente no registro fóssil, na geologia, na paleontologia, e por aí vai. Mesmo na própria biologia, com as invenções, né, do possível mundo do RNA, já é um problema violento, porque ele não é provável. Ele é apenas uma inferência, é apenas uma ideia. Há informação na natureza que conduz à ideia de um construtor, porque todo objeto que nós possuímos, ele possui primeiro uma informação pré-existente, e essa informação deve vir de algum lugar. E eu cito Aristóteles: Deus é a causa não causada. Então, se regredirmos a todos os objetos, nós vamos descobrir que esse objeto não nasce e não cresce por si. E alguém o colocou ali, alguém disponibilizou informação para esse objeto. Então, eu creio que foi um Deus todo-poderoso. Por quê? Porque o relato bíblico me permite fazer essa afirmação. É o relato bíblico que me faz, vamos dizer assim, trabalhar com a ideia de que a Bíblia estabelece uma coerência e eu encontro ela na natureza. Bom, uma possível atitude, segundo Feyerabend, um cientista que deseja maximizar o conteúdo empírico das concepções que sustenta e compreendê-las tão claramente quanto lhe seja possível, deve, portanto, introduzir outras concepções, ou seja, precisa adotar uma metodologia diversa. É isso que a gente pede nas academias. Não ensine somente o que você foi obrigado a ensinar. Não ensine somente o que você foi determinado a ensinar. Permita que o diálogo se estabeleça. E por isso, foi muito feliz a equipe do Numar em escolher o tema desse nosso encontro. É um diálogo. Permita que o diálogo ocorra. Por quê? Ele precisa comparar ideias antes com ideias do que vem depois. É a experiência. Pode ser, então, que ele descubra que a teoria da evolução não é tão boa quanto se geral se supõe. A partir do momento que eu estabeleço a transdisciplinaridade, eu começo a perceber que o achado pode sofrer múltiplas análises. E nessas múltiplas análises, a coerência vai ser mantida. A coerência vai aparecer. E os dados, até o presente momento, volto a dizer, para escandalizar de modo geral, os dados apontam que alguém fez. Que alguém tem a origem. Essa informação não vem do nada. Stephen Hawking está errado quando ele diz que vem do nada. Para ver nada tem que ter espaço, matéria, vácuo quântico, precisa de uma série de informações. É por isso que não sou evolucionista. E eu era, até pouco tempo atrás, um à toa, não posso dizer que era ateu, porque não era militante, mas um à toa. E depois que eu comecei a fazer perguntas na sala de aula, a incomodar meus professores, eu fiquei extremamente decepcionado, porque mentiram para mim. Queriam apenas que eu seguisse uma metodologia que outro fez. E ninguém me sabia dar razão daquilo. E nas aulas de bioquímica, meus professores então diziam, de A, e de repente surgiu Z. Professor, desculpa, mas cadê o resto do alfabeto? Então, não tem resto do alfabeto. Aqui é uma questão de você acreditar que eu sou o doutor, e você é o estudante, e se eu dizio, está dizido. Eu não engoli muito bem isso. Não engoli. E fui em busca das respostas. E quanto mais eu busquei na história, na física, na química, na biologia, eu cheguei à conclusão de que Deus fez. Muito obrigado e uma boa noite.